Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã, que é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim, Antônio Carlos. Hoje é dia 19 de março. A igreja celebra São José, esposa da Virgem Maria, e nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículos 16, 18 a 21 e 24. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Para o evangelista Mateus, a genealogia de Jesus é muito importante. Representa a sua história, representa a sua ligação profunda com o povo de Israel, com as antigas promessas e com a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó. Assim, a geração dos antepassados é uma geração de pessoas tementes a Deus, que tinham pecados, problemas, mas que eram pessoas honestas e que buscaram o Senhor. Então, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. O evangelista Mateus deixa muito claro que Maria estava prometida em casamento a José, mas eles nunca tiveram nenhuma relação. Ela era virgem e ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Jesus não é o filho de José. Jesus é o Filho de Deus, que é pelo grande milagre, pela ação do Espírito Santo, ela ficou grávida pela ação de Deus. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. José sofreu muito com essa notícia. A sua amada Maria, sua noiva, estava grávida. E como ele nunca teve nada com ela, então sabia que que o filho não era dele, e achava que estava sendo traído. Pela lei de Moisés, se ele denunciasse Maria, ela seria apedrejada em praça pública. Mas ele era justo, ou seja, não queria derramar o sangue de ninguém, não queria a morte. A morte é injusta, as denúncias são injustas. Então, ele, não querendo fazer injustiça, pensou em abandoná-la em segredo. Assim, a culpa recairia sobre ele, ou seja, todos diriam que ele a engravidou e a abandonou. Que grande coração o de José, de chegar ao ponto de querer sofrer para não fazer as outras pessoas sofrerem, de sacrificar a sua honra, de sacrificar a sua boa fama para que outras pessoas pudessem viver. Somente quem tem Deus no coração pode fazer algo tão grande assim. Somente quem teme e ama o Senhor pode preferir sofrer injustamente a ver outras pessoas sofrerem. Enquanto José pensava em abandonar Maria, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Quem procura fazer as coisas corretas sempre terminam bem. São guiados pelo Senhor, são protegidos e a verdade sempre aparece. Então José recebe a visita do anjo Gabriel, que acalma seu coração, que pede a ele que não tenhas medo e que acolha Maria, pois ela está grávida, mas o filho é de Deus Pai. Maria dará à luz um filho, e tu, José, lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Então o anjo explica que o menino
será o Santo de Deus, o Salvador do mundo. Quando José acordou, fez conforme o anjo do Senhor lhe havia mandado. José é um homem obediente a Deus. Está pronto para fazer a vontade de Deus, ainda que não tenha visto o anjo claramente, mas somente pelo sonho foi suficiente. Façamos também nós a vontade de Deus, e não sejamos apressados em julgar, em condenar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.